Vamos lá, né, gente? Christian, tá saindo aqui toda hora aqui um áudio aqui de gravando sala e depois perdendo aí o negócio. Só para avisar aí. Vamos lá. Nossa aula, né? Qual que é a nossa aula? Vamos lá, vamos ver. Todo mundo sabe qual é o nosso curso? Qual é o nosso curso? Qual é o nosso curso? Ninguém vai falar qual é o nosso curso? Não é possível. Finanças e fé cristã. Então, nós estamos aí, ó, estudando questão de finanças, riqueza, pobreza e todos esses aspectos envolvidos, alguns aspectos envolvidos sobre esse assunto à luz das Escrituras. Eu sou professor, juntamente com o diácono Márcio Denis Gonçalves. E hoje nós vamos estudar a respeito de quê? De que nós vamos estudar a respeito hoje? Vamos estudar a respeito de riqueza e pobreza. Por que estudar a respeito de riquezas e pobreza, meus irmãos? Porque esse é um tema, importante. A gente precisa refletir sobre esse tema. Então, a gente tem que saber como agir, saber o que está em jogo diante disso, porque bens materiais, posses, dinheiro, prosperidade, salário, todas essas coisas, elas têm um papel, sim, crucial. Veja que elas têm um papel, sim, crucial nas nossas vidas. Ela é central nas nossas vidas. A gente não pode ignorar essa verdade, que riqueza, pobreza, questão financeira, realmente afeta o homem e realmente define muitas coisas da nossa vida. E a Bíblia, por incrível que pareça, dá uma importância muito grande a esse assunto. Dá uma importância muito grande a esse assunto, tanto que o reverendo Augusto de Nicodemos, no seu livro sobre riquezas à luz da Bíblia, fala que a Bíblia fala mais sobre dinheiro e o problema das riquezas e tudo envolvido a respeito das riquezas do que até mais sobre a questão do amor. Olha só, muito mais a respeito de finanças, questão de riquezas, como lidar com a riqueza e seus perigos, do que fala especificamente sobre a questão do amor. E aí você, então, vê assim, então, a importância desse assunto. Não é um assunto simples, e nós precisamos, sim, entender o papel desses bens materiais na nossa vida, porque nós precisamos nos preparar para enfrentar todos os desafios advindos dessa questão das finanças. Por isso que hoje o nosso tema é esse, ó, riquezas e pobrezas. Riqueza e pobreza, vamos aí gastar um tempo falando um pouco a respeito dessa questão de riquezas e pobreza. Primeiro, vamos para a riqueza. Vamos primeiro falar da parte boa, da parte que todo mundo gosta, da parte que todo mundo curte, da parte que todo mundo, quer riqueza. Ninguém quer ser pobre, né, meus irmãos? Convenhamos. Quem quer ser pobre aí, levanta a mão. Ninguém vai falar que quer ser pobre. Todo mundo vai querer falar que quer ser rico, quer ter dinheiro, fazer suas viagens aí de final de ano, para poder comprar o seu carrinho, comprar a sua casa, usar a sua roupinha ali, do seu gosto. Sejamos francos, a gente precisa ser honesto com relação a essas coisas. Até porque as escrituras nem tratam de forma negativa simplesmente a riqueza. Existem aspectos favoráveis quanto à riqueza. As escrituras dizem que tanto a riqueza quanto a pobreza procedem de Deus, né? As escrituras dizem que não é um pecado em si mesmo ser rico. As escrituras também falam que não é pecaminoso você desejar desfrutar de bênçãos materiais vindo da parte de Deus. Não é pecaminoso você desejar ser rico, né? Não é algo que você precisa eu sou, pecador miserável, estou desejando ser rico. Não é assim, meus irmãos. Não é assim que as escrituras tratam a questão da riqueza. É uma bênção a riqueza. Deus, inclusive, sempre ordenou que Israel festejasse, que Israel realmente despendesse recursos em festas, em eventos, para trazer alegria, para trazer satisfação ao seu povo. O próprio Senhor Jesus foi a festas, foi no casamento. Então, você também não precisa ficar em crise aí, porque vai fazer uma festa de casamento e tudo mais. Será que não teria que não ter festa? Será que não um dinheiro jogado fora? Não, pode fazer sua festinha de casamento, que é uma bênção. Seu próprio Senhor Jesus
participou de refeições com pessoas ricas. O próprio Senhor Jesus, um episódio que vocês devem lembrar, que quando uma mulher derruma o perfume nos pés do Senhor Jesus, um perfume que era caríssimo. E Judas até falou, Judas, né, que era o tesoureiro, falou assim, olha, não desperdice esse perfume, podia ser vendido para ajudar aos pobres. E o Senhor Jesus, não, deixa a mulher gastar o dinheiro dela aqui comigo. Então, o Senhor Jesus, Deus não é contra a riqueza em si mesmo, né? Deus não é contra a riqueza em si mesmo, mas quando a gente lida com a riqueza, também surgem perguntas, né? A gente fica se perguntando, surgem alguns questionamentos, a gente também tem que ser honesto quanto a isso, e surgem questionamentos de que por que uns prosperam, por que outros não prosperam, por que há tanta pobreza, por que nem sempre o justo é rico, por que muitas pessoas ímpias são ricas, por que muitas vezes a pessoa justa, reta, não enriquece enquanto o mal gasta mal o seu dinheiro, vive uma vida de iniquidade. Um monte de perguntas que nós temos, um monte de perguntas que muitos de vocês podem ter. Inclusive, escreve aí no chat se você tiver uma pergunta dessa natureza, uma pergunta relacionada a essa lidar, né? Por que um é rico, não é? Escreve aí no chat e a gente responde. E se você tiver uma pergunta também, escreve no chat, que o chat não estou conseguindo deixar ele aberto aqui, a gente também responde. Essas e outras tantas perguntas têm sim respostas. Tem sim. Sei lá, velho. Eu não conheço o Silvio Santos, velho. Sei que ele é rico. Sei que ele prospera. Essas e outras tantas perguntas, muitas vezes elas têm sim respostas, meus irmãos. Têm sim respostas, mas muitas vezes não tem respostas. Tanto é que um salmista escreve, tem uns 2 salmos falando sobre isso, a prosperidade do ímpio. E o salmista se perguntando daquilo, se perguntando daquilo, se perguntando. E muitas vezes não tem resposta. Nós não temos a resposta de todas as coisas na nossa vida. Riquezas, meus irmãos, riqueza, ser rico, né? Rolexzinho, roupinha da marca, lambutã aí para as meninas, botinha, Louis Vuitton, coisas do gênero, todo mundo quer, não é verdade? Sejamos francos e honestos, todo mundo quer sua viagenzinha ali bacana, final de ano, Europa, curtir. E riquezas, sim, existem aspectos positivos. Riqueza é, sim, sinal da bênção de Deus. Veja só. Riqueza tem esse aspecto de ser um sinal da bênção de Deus. Lá em Deuteronômio 8, 18, diz assim, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá a força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança. E sob juramento prometeu a teus pais, como se hoje se vê. Existe sim uma conexão, uma ligação entre fidelidade e prosperidade. Tanto é que lá em Deuteronômio 7,13 fala que amarás, ele te amará, falando de Deus, te abençoará, e o fruto da tua terra e do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas na terra que sob juramento prometeu te dar. Então, a gente não precisa enxergar negativamente riqueza. Veja bem, você não precisa fazer isso. Tanto é que Provérbios 10, 22 diz, da bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Então, riqueza é bênção sim de Deus. Tem essa conexão entre a riqueza e a fidelidade a Deus. A prosperidade, obviamente, na vida do justo é uma realidade. Você não precisa se assustar quanto a isso. É uma realidade a prosperidade na vida do justo. Contudo, todavia, não é uma promessa absoluta para todos os justos. Não significa que só porque eu sou filho de Deus, quer dizer que eu vou ser uma pessoa rica. E o nome disso é teologia da prosperidade. As Escrituras não falam a respeito disso. As Escrituras, sim, falam que prosperidade, muitas vezes, é sinal da bênção de Deus. Mas que não necessariamente todo filho de Deus vai ser alguém rico, alguém aí, Silvio Santos, a vida.
Riqueza, conexão estreita com a Ixi, aqui eu botei errado. No entanto, todavia, meus irmãos, sempre existem ressalvas, há advertências quanto à riqueza. Alguém, por favor, faz a leitura dessa passagem. Vamos chegar lá, Arthurzinho. Aproveita aí, Arthur, você está perguntando essa questão de ambição e querer ser rico, depois a gente vai chegar lá. Lê logo essa passagem bíblica aí para a gente. Bora, gente. Faz a leitura. Espera aí, eu vou ler. Desculpa, porque estava... apareceu uma tela que eu estava tentando tirar. Desculpa. Bom dia, pessoal. Bom dia. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 18 e 19. Obrigado, Arthur. Veja que, olha, Deus nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Então, realmente, a riqueza tem esse aspecto de que é Deus que nos concede para nosso deleite. Então, a riqueza não é ruim em si mesma. No entanto, todavia, sempre existe um mas. Mas você precisa ficar esperto. Ficar esperto para não depositar a sua esperança na riqueza. E é um risco, e é uma tentação que todo mundo que é rico passa, meus irmãos. Porque a riqueza é uma bênção, mas ela vem também com essa responsabilidade, essas advertências quanto a juntar tesouros no céu. A gente lembra das frases, dos ensinos do Senhor Jesus sobre, olha, cuidado, onde está o teu coração? Foque em ajuntar tesouro no céu, não tesouro aqui na terra. Atenção, para você sempre tem o risco de servir a dois senhores quando você é rico, Mamon ou ao Senhor. Tem até aquela parábola do rico insensato, que aí ele começa a juntar bens, cria outro celeiro para juntar bens, consulta a si mesmo, ignora a existência de Deus. E aí Deus pede contas da sua vida, hoje mesmo dará contas da sua alma. Então precisamos ter sim atenção quanto à riqueza, porque existem perigos relacionados à riqueza. Lembra do jovem rico? Jovem rico, o Senhor Jesus chega lá para ele e aí fala, olha, então, quer me seguir? Larga tudo. Não que ele precisasse, não que se precise em todos os casos, meus irmãos, abandonar todas as nossas riquezas, doar tudo. Não é isso que o Senhor Jesus quis dizer ali. Mas naquele caso específico, como o Senhor Jesus conhece o coração, ele sabia que era necessário, de forma particular, uma separação total daquele jovem do seu ídolo, que era os recursos financeiros. E aí ele não renunciou àqueles recursos financeiros. Então precisamos sim ficar atentos. Precisamos ficar atentos porque é um perigo a riqueza assim nas nossas vidas. É um perigo a ganância, é um perigo tudo que cerca essa bênção. Muitos perigos cercam essa bênção da riqueza. Alguém faz a leitura, por favor. Ora, os que querem ficar ricos... Posso continuar? Pode. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviarão da fé e a si mesmos se atormentarão com muitas dores. Veja só que realmente existem perigos gravíssimos, meus irmãos. Perigos gravíssimos que cercam esse desejo de querer ficar rico, essa ganância, essa concupiscência de querer ficar rico. E aí a gente vê que
é algo que realmente traz ruína e perdição aos homens. É algo que transforma a sua vida. É algo que deforma você. A ganância, o amor ao dinheiro, o amor a essa ganância, essa insensatez, ela deforma a sua vida. A gente vê, eu botei aí, né, o Gollum aí, porque o Gollum é a ilustração bem realista de como que funciona isso. Ele era um homem normal, era um homem com aspecto, na verdade, era um hobbit, né, um pequenininho com aspecto comum, aspecto normal, tinha um corpo normal, tinha tudo normal, mas aí a ganância foi consumindo ele, foi afogando ele. Tanto é que ele vai para a ruína e perdição e ele tem essa deformação completa da sua vida, dos seus aspectos externos, da sua aparência e também internamente. Muitos filmes, né, retratam bem essas consequências, essa dinâmica do amor ao dinheiro, da ganância. Vocês conseguem lembrar algum filme que fala sobre isso aí? Vamos ver como é que vocês estão aí de cultura pop. Se vocês estão, né, só ficam vendo série, ou se vocês veem filmes bons. Vamos lá, alguém dá um exemplo aí, alguém fala ou escreve no chat um exemplo de filme que retrata essa realidade aí do amor ao dinheiro, ganância, coisas do tipo. Óbvio que não vai falar aqui também do Senhor dos Anéis, que eu já botei aqui, né? Ninguém. Vamos lá, gente. Ó, Grande Aposta, sim, Big Short, fala aí sobre isso. Que mais? Que mais? Ninguém? Vocês? Pronto, aí, ó, Lobo de Wall Street, filme pesadíssimo, né? Mostra bem essa questão aqui. Qual do Adam Sandler? Joias Brutas. Esse eu não vi, não, Joias Brutas. É novo, né? Advogado do Diabo, olha aí, ó. E, rapaz, esse aí é um filme realmente diferenciado, né? Até que a sorte nos separe. O que é esse filme aí, Agnes? O que é isso? Comédia romântica, né? Deixa eu pesquisar aqui, ver se eu lembro da capa aqui. Ah, sei, sei qual que é. Sei qual que é. É verdade, isso é bom, isso é verdade, fala disso mesmo. Muitos filmes, gente, muitos filmes, né? Muitos filmes aí, o próprio clássico Wall Street, do Michael Douglas, lá de 87, um filme do Scorsese, Cassino, o Robert De Niro, próprio Jerry Maguire. Quem já assistiu Jerry Maguire aí? Um filme muito bom, com Tom Cruise aí de 96. Vocês têm que parar de ficar vendo série. Vocês ficam assistindo umas séries aí, que daqui a 10 anos ninguém vai lembrar, nem vocês vão lembrar dessas séries horríveis aí, ruins, que vocês vão perdendo tempo vendo. Assistir os filmes clássicos, os filmes de qualidade que foram citados aí. Filme bom também que fala sobre esse aspecto de ganância, Sangue Negro, com Daniel Day-Lewis. Então, para de ver série que não dá futuro, que ninguém vai lembrar, e vai ver filme decente aí, filme clássico. Advertências, meus irmãos, precisamos ficar atentos às advertências que as Escrituras nos dão a respeito de esse desejo da riqueza. Veja só, Tiago diz: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça, e o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser testemunho contra vós mesmos, e há de devorar com fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetrarão até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tende vivido reveladamente sobre a terra, tende vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração, em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então, veja só, o Arthur perguntou aí, né, sobre o problema aí da diferença entre
um desejo genuíno de ser rico e a ambição. Você já vê o aspecto da ambição aqui, Arthurzinho, engordando o vosso coração. Então você vê que prestará contas diante de Deus todo ganancioso, como o boi que é engordado para o abate. Tiago fala aqui que também muitos ricos são engordados para o dia do abate, que é o juízo final. Então, fiquem atentos com a ganância, porque o dinheiro traz, sim, esses perigos. Qual seria, então, o remédio? Qual seria, então, a alternativa a saber lidar bem com a riqueza sem incorrer nesses percalços, nesses tropeços relacionados à ganância? Que aí é complementando aí a pergunta do Arthur. Justamente os remédios que as Escrituras nos trazem contra essa idolatria da riqueza é a generosidade. Precisamos, meus irmãos, ser generosos. Alguém faz a leitura, por favor, desse texto bíblico? Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mistério? Mister? Socorrer. Tá. É mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Atos 20, 35. Muito bom! Também tem uma passagem de Provérbios muito boa que fala que a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-ás em pura perda. O povo de Deus, meus irmãos. Se riqueza para o Senhor é visto como algo positivo, não necessariamente algo negativo, tem esse aspecto abençoador, tem esse aspecto de ser alvo da bênção de Deus, é porque Israel, é porque a igreja, porque o povo de Deus é chamado a ser generoso para com os pobres. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, sempre o povo de Deus é chamado a ser generoso com seus recursos, porque você não é rico à toa, porque você não é rico para simplesmente satisfazer os desejos do seu coração de maneira deliberada. O nome disso, como a gente viu, é ganância. O nome disso, como a gente viu, é idolatria ao dinheiro. E por isso que a melhor forma de fugir desses desafios, como idolatria, desses pecados de idolatria, de ganância, é justamente a prática da generosidade. É por meio da generosidade que você exercita o seu coração para que ele seja dependente de Deus e não apegado exclusivamente ao dinheiro. É por meio da generosidade que você acumula tesouro nos céus, não tesouro na terra. É por meio da generosidade que você glorifica ao nome do nosso Deus. Tem uma... Deixa eu ver se está aqui, Ana. Tá. Fazer aqui uma leitura aqui de um texto de um comentarista, Calvino. Calvino falava o seguinte, alguém faz a leitura. Nada possuo senão das mãos de Deus. É onde haja eu dar falta ou indigência. Impõe-se que, segundo minha responsabilidade, socorro aos que acham em necessidade. Ainda Deus, que não me ponha lei, que não me prescreva dar metade dos meus bens, ordena-me a cumprir o meu dever. E se desejamos que Deus seja glorificado em todos os bens que nos deu. Que ninguém seja tido como separado. Antes, pelo contrário, que saibamos que Deus misturou os ricos e os pobres, uns entre os outros, a fim que tenhamos ocasião para fazer o bem. Calvino chamava essa distinção entre o rico e o pobre, segundo a palavra de Deus. Ele dizia que existia um ministério do rico. Ser rico, meus irmãos, precisa ser visto como um ministério. E aí, ministério no sentido mais puro da palavra, que é servir. Ser rico, você não é rico para si mesmo. Você não é rico para satisfazer os seus próprios desejos, para engordar o seu próprio coração de satisfação. Mas você é rico. Deus lhe faz rico para você servir, para você exercer um ministério. E convenhamos, meus irmãos,
A gente muitas vezes fala assim, mas eu não tenho nada, né? A gente tem umas reclamações assim, né? Uns mimimi assim, mas Calvino dizia que todo mundo é rico sobre alguém. Todo mundo é rico sobre alguém. Certamente, eu comparado com o Silvio Santos, ele é muito mais rico que eu. Mas certamente existem pessoas que eu sou mais rico sobre elas. Então, todo mundo é rico sobre alguém. Então, não existe essa desculpa de que, se eu tivesse mais, eu ajudava mais. Desculpe, esfarrapada. Desculpe, esfarrapada, porque sempre se é rico sobre alguém. Sempre se é rico de alguém. Sempre se é rico em comparação a alguém. Então, nós devemos sim ser generosos como o Senhor já tem nos dado. Porque essa é a razão. Vocês lembram que o Senhor Jesus falou que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então, se Deus tem nos dado mais e mais, é porque precisamos ser mais e mais generosos. E muitas vezes você não tem recebido mais porque você não é generoso. Então, lembre-se, você é sempre rico sobre alguém. Então, seja sempre atento à generosidade, porque quer você tenha muito dinheiro ou pouco dinheiro, a ganância, o amor ao dinheiro, a idolatria ao dinheiro não dominará o seu coração. Esse ministério, Calvino também falava do ministério do rico, ele é um serviço obrigatório. Veja, meus irmãos, nós somos obrigados. Todos aqueles que têm condições financeiras, que Deus tem sido generoso ao lhe dar muito, você é obrigado, não é nenhum mérito da sua parte, e você precisa ser generoso com as pessoas. Não é um convite. Ser generoso para quem é rico não é um convite, não é uma opção de, olha, você pode ser generoso. Não, é um chamado de Deus. Porque se Deus tem lhe dado prosperidade financeira, é para que você seja generoso, para que você seja um despenseiro de Deus, o provedor dos pobres. Porque é uma relação, sim, intrínseca entre como Deus age com o homem e com o seu povo e como nós devemos também agir. Porque Deus é quem é rico. Deus é o dono de toda a riqueza. Deus, então, é um dispenseiro dessa riqueza, provedor dos pobres, ao nos conceder riquezas. Para quê? Para a gente acumular nos nossos depósitos e celeiros? Não. Para a gente continuar imitando a Deus, sendo despenseiros e provedores dos pobres, servindo. É uma vocação, é um meio legítimo de se utilizar a riqueza, o meio que agrada a Deus de se utilizar a riqueza, não é puramente satisfazendo os meus desejos, mas servindo, sendo generoso com os necessitados. Então, riqueza é isso, é uma bênção. Não precisa ser enxergado como algo como algo negativo, de que não posso ser rico. Não, está errado eu comprar aqui um carro legal. Não, está errado aqui eu comprar um tênis novo. Não precisa ser assim como nós vimos. Nós podemos, sim, nos deleitar na riqueza que o Senhor tem nos dado. Mas também esse deleite precisa redundar no chamado de serviço, de generosidade a todos que estão à nossa volta, que são mais necessitados do que nós. Essa sim é a maneira, a forma de ficarmos, de tratarmos o nosso coração e não deixarmos que a tentação da ganância, do amor ao dinheiro e da idolatria adentre no nosso coração. Vamos lá, então. Se tiver alguma pergunta, bota no chat aí a pergunta que nós vamos discutindo aí no decorrer da nossa aula. Riqueza, agora pobreza, meus irmãos. Vamos lá, pobreza, falar sobre a pobreza. As Escrituras falam também muito a respeito da pobreza, e elas falam primeiramente da pobreza apontando para um dever. Para um dever, porque é dever cuidar do pobre. Não deve haver, como diz aqui em Deuteronômio 15, 7, 8, quando houver entre ti algum pobre de teus irmãos, algum das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos
a teu irmão pobre, antes lhe abrirás de toda a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Então, sim, é um dever do cristão cuidar do pobre, como nós já vimos com relação à generosidade. Bem-aventurado que acode ao necessitado, o Senhor o livra do dia mau. Então, as Escrituras tratam dessas exortações do povo de Deus a cuidar do pobre, demonstrar compaixão com ele. As Escrituras sempre, quando estão falando do pobre, sempre traz essa ênfase de Deus acudindo, de Deus auxiliando. Sempre essas... até, na verdade, tem um exemplo muito interessante em Jó, que aponta que a nossa retidão, a nossa justiça, muitas vezes ela é definida pela forma como nós tratamos o pobre. Lá em Jó, a forma como os amigos dele tratam ele, e alguns exemplos disso apontam para essa verdade. Então, olha só, fique atento como você trata os pobres à sua volta. Porque muitas vezes a gente vive num mundo em que só se dá valor a quem tem poder, a quem tem dinheiro, e os pobres são jogados de escanteio. E as Escrituras não, falam, olha, o pobre deve ser cuidado. Os salmos são cheios de referências a Deus salvando os pobres dos seus opressores. Os profetas falam sempre uma inquietação no coração dos profetas, exortando o povo a cuidar dos pobres. Quando o apóstolo Paulo e Barnabé foram encaminhados aos gentios, receberam recomendação de que, olha, cuidem dos pobres. Fiquem atentos aos pobres, lá em Gálatas 2:10. E aí a gente até viu também naquele texto de Tiago que nós lemos, do perigo de reter o salário, do perigo de ser injusto com os pobres. Então, ministrar aos pobres, até a Escritura fala, o Senhor Jesus disse que, olha, ministrar, servir aos pobres, é servir ao próprio Senhor Jesus. Pobreza, meus irmãos, pobreza, um assunto delicado, um assunto difícil, um assunto que as pessoas gostam de falar também muito, mas falam muita coisa boa a respeito de pobreza. Como, então, devemos, ver a questão da pobreza? Como, então, devemos enxergar a pobreza à nossa volta? As Escrituras, em precisamos ficar atentos primeiro nisso. As Escrituras falam de diversos motivos que geram pobreza. Diversos motivos. O livro de Provérbios é cheio de referências a situações de pobreza. Fala que o procedimento tolo leva à pobreza. Fala sobre a ignorância que leva à pobreza. Sobre ser perverso que isso leva à pobreza. Fala que se você não ouve conselhos, isso pode lhe levar à pobreza também. Fala lá que viver de prazeres, viver para satisfazer os seus próprios desejos, leva à pobreza. Se quiser fazer a leitura aí, eu não coloquei não, mas vamos ler Provérbios 28:20. Pega a Bíblia aí no celular, Bíbliazinha no céu. Provérbios 28:20. Alguém faz a leitura aí para a gente, por favor. Bora, gente. 28 o quê, Pedro? 28:20. 28:20. Vou ler aqui. O homem fiel será cumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Muitos motivos do desperdício. Provérbios 21:17. Vou fazer a leitura desse aqui. 21:17. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite, jamais enriquecerá. A própria ideia do desperdício, como a gente leu aqui, a inveja, muitos são os motivos que levam à pobreza. A pobreza, a falta de recursos, diversos outros motivos aí, né? Mas o que nós vamos falar hoje sobre pobreza não é esse tipo de pobreza.
Porque as Escrituras, quando fala do pobre, não está falando do que é preguiçoso. Quando ela está falando da pobreza, daquele realmente que é pobre, ela não chama ele de preguiçoso. Quando ela vai falar dessa pobreza, desses motivos mais pecaminosos de ser pobre, aí ela chama ele de tolo, de preguiçoso, de insensato, chama ele por esses outros diversos nomes. Nunca fala assim, o pobre e o necessitado. Quando as Escrituras falam a respeito do pobre e do necessitado, é de outro tipo de pessoa que ele está falando. É uma pessoa que com poucos recursos, sim, uma pessoa que tem limitação de recurso, pessoas que chegam à pobreza, à falta de acesso a recursos por diversos motivos que as Escrituras às vezes nos informam, né? A questão de opressão dos ricos, opressão dos poderosos, sistemas econômicos, diversos motivos que fazem com que as pessoas não tenham acesso a recursos, não tenham acesso a recursos básicos, né, mínimos para a sua vida. Tim Keller diz que o pobre é alguém que carrega um fardo do desconforto, da inconveniência. É por isso que na lista dos necessitados, as Escrituras sempre colocam pobres, órfãos e viúvas. E geralmente são pessoas que não possuíam renda, que não possuíam ninguém para acudi-las, para defender a cada uma delas. É desse tipo de pobreza que nós vamos focar hoje aqui. As pessoas que não possuem recursos, não porque são preguiçosas, pessoas que não possuem recursos, não porque são tolas, mas são pessoas trabalhadoras, pessoas que se esforçam, pessoas dedicadas e que não conseguem ter acesso a recursos diversos. Razões, né? Alguém faz a leitura desses versículos aí, por favor. Bora, gente. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito. Esse é o principal motivo da pobreza, meus irmãos. Pessoas que são oprimidas, pessoas que são injustiçadas, pessoas que não conseguem ter acesso a recursos, porque não há generosidade daqueles que são ricos, porque eles retêm o dinheiro que Deus tem dado a cada um deles. E aí a gente vai lidando com questão de pobreza no mundo, né? E é um ponto sensível isso, de pobreza no mundo. E aí a gente também tem que ter cautela, né, quando a gente fala assim de pobreza no mundo, porque olha só, crente, você que está aí, ó, você não precisa abraçar o mundo. Tem gente que quer abraçar o mundo, tem gente que quer abraçar o mundo, vou resolver o problema da pobreza do mundo inteiro, né? Vou resolver o problema, vou acabar com a pobreza no mundo. Isso não vai acontecer. Calma. Não precisa abraçar o mundo. Você não é chamado por Deus para isso. Você é chamado, sim, a ser ativo. Você é chamado a ser ativo, a ser generoso, mas você é chamado a fazer isso com as pessoas à sua volta, com as pessoas que você tem acesso, até onde você pode ir. Você não precisa ficar frustrado porque não pode mandar 1 bilhão para a África para acabar com a pobreza. Não precisa ficar frustrado. Você, como nós já vimos, todo mundo é rico sobre alguém. Nós podemos, sim, ajudar as pessoas necessitadas à nossa volta. Nós podemos, sim, lutar por causas nobres que visam melhorar essa distribuição dos recursos de forma justa no mundo. A sociedade, se a gente é chamada a demonstrar essa compaixão pela pobreza, né? Pela promoção do sistema legal que seja justo, a gente vê que o pobre só se lasca, meus irmãos. O pobre rouba uma galinha e fica 50 anos preso. O rico rouba milhões e não vai nem para a cadeia. Fica em casa lá, curtindo na sua mansão. Então, há muita injustiça, muita pobreza decorrente da injustiça, da opressão, esses aspectos pecaminosos que estão à nossa volta nesse mundo caído. E não precisa também ficar em crise, porque, olha só, os pobres sempre existirão. Pode ser que isso seja frustrante para alguns.
Mas olha só, sempre existirão pobres. Mas assim, né? Mas assim, não é porque existem pobres que aí eu falo assim, não, como não existem pobres, eu não vou ajudar ninguém. Porque sempre vai existir pobre. Tem um pessoal que vai pensar assim, né? Não, Jesus disse que sempre vai ter pobre, então eu não preciso ficar ajudando os pobres. Sempre vai ter pobre, eu não vou acabar com a pobreza. Não é isso. A gente viu que existe um ministério dos ricos. Que você é rico não é para você ser rico para si mesmo. Mas Deus lhe fez rico com um propósito. Da mesma forma, Deus faz alguns pobres para propósitos específicos. João Calvino, da mesma forma que trata o ministério dos ricos, que é um ministério de serviço, que é um ministério de doação, de generosidade, ele também vai falar do aspecto do ministério do pobre, porque o pobre também é chamado a servir como? Primeiramente, sendo recebedor de Deus. É por meio da pobreza que nós experimentamos a generosidade e a bondade de Deus. É por meio de ser pobre, de não termos algumas coisas, de termos em faltas coisas na nossa vida, que nós podemos experimentar essa dependência e esse recebimento de Deus, da bondade de Deus, da generosidade de Deus nas nossas vidas. E esse é o equilíbrio que deve haver entre o ministério do pobre e do rico. O rico, ele não é rico para si, mas para doar. E o pobre não é pobre para se vangloriar, mas ele é pobre para experimentar do recebimento das bênçãos de Deus também. Cristo, não devemos esquecer, o Deus vivo se encarnou e ele foi pobre. Tem igreja que fala que não, o Senhor Jesus era rico na sua época. Ele era um carpinteiro rico, blá, 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 conversa. O Senhor Jesus era pobre. A sua família era pobre. O Senhor Jesus voluntariamente se fez pobre. Então, se o próprio Deus viu honra em ser pobre, por que nós vamos olhar, então, para a pobreza e para pessoas pobres e não ver honra nisso? E ver justamente e tratar mal essas pessoas, ver valor inferior nelas. Não é justo agir assim. Na verdade, é pecaminoso agir assim. E também João Calvino até fala que o pobre não deve achar que a sua condição ela é melhor do que a dos outros. Porque ao longo da história da igreja existiram pessoas assim, que criaram movimentos de pobreza, de volta de pobreza, assumindo que esse era um caminho de maior santidade, assumindo que esse era um caminho de maior proximidade com Deus, assumindo que esse era um caminho que era sinônimo de ser santo. E aí João Calvino nos alerta para isso, que pobreza não é sinônimo de santidade, pobreza não é igual a santidade. Alguém faz a leitura, por favor? Ser pobre não é tudo. Pobres há muito que me por isso se fazem necessariamente humildes. Pelo contrário, resistem a Deus tanto quanto possível lhes é. Notemos bem, então, que é preciso que a pobreza nos penetre o íntimo e nos expurgue de todo orgulho e presunção, e que saibamos que nada somos. Calvino escrevia difícil, né? Esse português antigo, tradução. Mas é porque é difícil mesmo. É isso, meus irmãos. Tem pobre orgulhoso. Existe pobre que não aceita ajuda. Existe pobre que é cheio de orgulho, cheio de presunção. E aí, muitas vezes, a gente acha que pobre, a situação do pobre é uma situação de humildade. Não necessariamente. Existem pessoas ricas que são humildes. Pessoas ricas que não depositam a sua confiança em Deus. Ou que não depositam a sua confiança no dinheiro, mas em Deus. Existem pessoas que são ricas, que realmente compreendem a sua situação de dependência de Deus, que sabem que nada são, que ter dinheiro não define quem elas são, mas Deus é quem define elas. E tem pobres extremamente orgulhosos, extremamente soberbos, que idolatram e que amam o dinheiro e que vivem na dependência, na confiança do dinheiro, sim. Então, nunca podemos fazer esse tipo de associação de idolatria ao dinheiro é só quem é rico. Não, pobres também lidam com essa questão. No final das contas,
O Evangelho nos chama a todos sermos, né, como Calvino disse, reconhecermos a pobreza do nosso íntimo, reconhecermos e expurgarmos o orgulho e presunção, e reconhecermos que nada somos e que todos, quer os ricos ou os pobres, dependem unicamente de Deus. Por fim, meus irmãos, conclusão. Qual é o ideal bíblico, então? Qual é o ideal bíblico? Riqueza, nadar em dinheiro, tio Patinha, ser muito rico, ou ser pobre, largar tudo. Vou largar tudo, vou morar lá na África, construir casa na África, largar aqui tudo que eu tenho. Qual que é o ideal bíblico? Voto de pobreza, voto de riqueza, qual que é o ideal bíblico? Como nós vimos, riqueza é uma bênção, é um ministério, é um chamado a servir, é um chamado a ser generoso, que inclui sim os seus desafios, as suas tentações, e que pobreza também é uma forma de demonstrarmos e apontarmos para o Senhor Jesus, porque Ele foi pobre. Não é motivo de vergonha ser pobre, mas que também o pobre enfrenta os seus dilemas quanto a pecados, a orgulho e outras coisas a mais. Que existem pobrezas que são consequências, sim, diretas do nosso pecado, como a preguiça, como a indolência, como a arrogância e outras coisas a mais. Mas que também há pobrezas que são consequências desse mundo pecaminoso e caído que nós vivemos, de opressões, injustiças diversas à nossa volta. Qual é o ideal bíblico, meus irmãos? O ideal bíblico é o que o próprio apóstolo Paulo nos ensina, e que nós lemos esse versículo, acho que já umas 3, 5 vezes esse mês, né? Lidando com piedade no PG, lidando com produtividade e tudo mais. Que é esse aí. Alguém faz a leitura para a gente, por favor. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir e sejamos contentes. Olha só. Piedade com contentamento, meus queridos. Esse é o ideal bíblico. Piedade com contentamento. Uma vida de moderação. Quer você tenha em excesso riqueza ou que lhe falte riquezas. Ser moderado. O autor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, diz assim, que seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E existem sim umas consequências práticas para isso, né? Quando a gente fala de piedade e contentamento, existem sim umas consequências bem práticas para isso, que a gente poderia discutir mais a fundo, mas que o nosso tempo hoje está corrido, e nós não vamos conseguir. Mas o foco, lembre-se disso, o foco é piedade com contentamento, meus irmãos. Quer você seja rico, lembrando sempre, viver de forma moderada. Não é porque a gente vive no tempo da exposição, né? De Instagram, de ostentação, funk ostentação, rap ostentação. Tudo é ostentação. E aí você quer ficar ostentando, muitas vezes, coisas que você não pode. E que você nem tem condição de ostentar. Que está indo além do que você tem, além do que você ganha. Pessoas hoje que vivem e gastam muito mais do que recebem de salário, que vivem sempre no limite ali financeiro. Moderação, meus irmãos, é ir por um caminho contrário. Contentamento é ir por um caminho contrário. Você não precisa gastar tudo que você ganha. É sempre contar com o dinheiro ali da generosidade. É contar que você tem que dizimar, mas fora o dízimo, você ainda também é chamado a usar o seu dinheiro para ser generoso, para doar. Então, por que gastar 100% do seu salário? Moderação e contentamento é você viver com muito menos do que você ganha. Porque assim você vai contando com esses recursos que Deus te deu e não ignora o ministério que Ele te chamou, do serviço, da generosidade, de ajudar aqueles que necessitam a sua volta. Piedade com contentamento
É o chamado do Senhor para as nossas vidas, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo, então, sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. E você é contente com isso, meu querido? Ou você está aí chorando, choramingando, brigando com a mãe, enchendo o saco do pai para comprar um celular iPhone 200 novo aí que lançou, sendo que o seu iPhone já é o 100, aí você agora quer o iPhone 200, e aí vai fazer seu pai se embremar aí numa dívida, numa prestação desnecessária de um iPhone, porque você quer, porque todo mundo tem. Piedade com contentamento. Poderíamos falar mais a respeito disso, mas por hoje é só. Alguém quer falar alguma coisa, algum comentário, alguma pergunta, algum questionamento? Agora é a hora. Fale-se agora, fale agora o cálice para sempre. Vamos lá. Deixa eu ver aqui a face desses jovens. Então, ninguém tem nada para falar. Vamos, então, encerrar fazendo uma oração. Pedir aqui. Ô, Ana Kelly, você está caladinha hoje, hein? Você está estranha? Tá com sono? Tô não, tô feliz, tô tranquila. Ô, Jamesão aí. Saudades, James. Ô, meu parceiro. Saudade de você aí, cara. Então, vamos orar, então. Eu vou pedir para fazer uma oração aqui, ó. Cadê? Pedir uma oração. Arthur, faz uma oração para a gente aí. Arthur Rocha. Tá com barulho de você, tá? Tudo bem. Então, Ana Kelly, você, faz a oração aí, vai adiantar. Querido Deus e Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse dia, porque hoje é o dia do Senhor, e a gente pode, Pai, ouvir da Tua palavra, Deus, realmente ser abastecido, ó Deus, com esse meio de graça, que é o ensino da Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque nós confiamos no Senhor, ó Deus, nós não confiamos em políticos, em sistemas econômicos, nós confiamos em Ti, ó Deus, para suprir todas as nossas necessidades, ó Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor criou o rico e o pobre, e muito obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe Jesus ao mundo, para que a gente tivesse esse maravilhoso exemplo, Pai. Deus, muito obrigado pelo Davi, que trouxe essa palavra para nós, que o Senhor abençoe a família dele, ó Pai, que tem prosperado com filhos, ó Pai, isso é a graça do Senhor. E eu peço para que o Senhor abençoe cada família aqui representada, ó Pai, que nós sejamos um povo abençoado na terra, ó Pai, que serve ao Senhor, não ao dinheiro, não aos padrões desse mundo. Em nome de Jesus, que eu agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Boa noite, ó. Amém. Bom almoço. Os avisos. Tem aviso, presidente? Tem aviso, meu presidente? Os padrões, não tem nada, nenhum aviso especial, mas todos são especiais. Então, galera, ontem foi bom demais, foi uma bênção. Deus